Quando tem saída, tem a solução. É assim. Quando não tem saída, Deus tem a solução. Salmo 25, versículo 4, nós vamos ter um pouco salteado aqui. Amém? 25, 4. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. 13. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. Aleluia. 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conselho. Pode ser. Você sabe que quando Deus dá uma mensagem, ela pode ser para uma pessoa, ou ela pode ser para 1000 pessoas, ou para mais de 1000 pessoas, ou para uma multidão incalculável, mas Deus não muda a mensagem. Ele não muda. A Bíblia diz que Ele não muda. Então essa mensagem que Deus deu hoje é para nós que estamos aqui. Pode dar glória a Deus aí? É para você e para mim que estou aqui. É uma revelação de Deus. E eu vou fazer aqui usando as palavras do salmista. E já vou pegar o tema dessa mensagem para que você possa, não precisa você falar, mas você possa meditar, usar a sua mente, a sua inteligência dentro da decisão do salmista. Porque muito poucos homens, mulheres, pessoas tiveram o privilégio que Davi teve. Poucas pessoas. Na época dele, hoje então, se procurar por aí é difícil de encontrar. Porque não é Deus que está distanciando as pessoas humanas. Deus não se afasta do ser humano, nunca fez isso. É o ser humano que está trocando Deus por outras coisas. Isso é decisão do ser humano. Mas naquela época, Davi foi um privilegiado. Eu quero que você grave isso na sua mente. Porque no meio de uma multidão você pode ser um diferencial. Viu? No meio de uma multidão você pode ser um diferencial. Então essa é a frase. Faz-me saber os teus caminhos. Que coisa profunda. Onde Davi foi
buscar em Deus aquilo que faz falta a qualquer pessoa: a presença de Deus. Faz-nos saber os teus caminhos. Mas antes de Davi, nasceu um outro, que também teve o mesmo privilégio, que também viveu um tempo em que ele fez jus à oportunidade que ele teve, porque a oportunidade tem toda hora, mas as oportunidades que estão surgindo hoje, a maioria delas é para fazer as coisas que não agradam a Deus, é para o mal. Moisés fez o mesmo pedido para Deus. Você vai comigo aí em Êxodo, capítulo 33, versículo 13. Êxodo 33, 13. Aqui, ó. O pedido de Moisés. Irmãos, a geração de hoje está muito distante de Deus, mas é muito longe de Deus. Irmão Maria Helena, Deus está caminhando, Senhor, em direção à geração. Ele está caminhando em direção às pessoas, o ser humano. Mas convenha, concorda comigo ou não, enquanto mais Deus está tentando alcançar as pessoas para revelar os caminhos deles, a nação, o ser humano está fazendo assim, andando para trás. E Deus sempre insistiu em se aproximar, e o ser humano só andando para trás. Mas naquele tempo, esses heróis que passaram, eles tinham uma outra mentalidade. Eles queriam saber os caminhos, e eles faziam como Moisés. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, olha a pergunta de um homem que foi chamado, atraído por Deus, através de um fogo que não consumiu a sarça. Se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho. E conhecer-te-ei para que haja graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Se eu ficar calado aqui 10, 15 minutos, quanto mais eu fizer um silêncio dentro da sabedoria que Deus está me dando, mais a sua cabeça vai dar um nó, a sua inteligência vai tentar alcançar mais, o seu raciocínio vai aguçar mais. Só com isso aqui, só com esse versículo. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Moisés está dizendo: Senhor, eu só quero andar no seu caminho. Eu não quero andar em outro caminho. Eu não quero tomar as minhas decisões. Eu não quero
estão indo pelos seus próprios caminhos, escolhendo e tomando as suas próprias decisões. Eu queria assim para vocês, pelo Espírito Santo de Deus, quem está vivendo assim vai se dar mal, ou já estão se dando mal. Porque a nação, uma grande porcentagem, está pensando que Deus tem que entrar naquilo que eles querem. É Deus que tem que fazer aquilo que eles querem. Aquelas coisas que favorecem a eles, é o que eles querem que Deus faça. Mas Deus não se deixa levar pelo que a pessoa quer, Ele se deixa levar pelo que a pessoa escolhe. E a escolha tem dois sentidos: ou a bênção ou a maldição. Você escolhe. Olha que coisa. Deus deu a falar aqui, ó. Você escolhe o que é que você quer. Eu conversava com o nosso irmão Renato ali fora e me veio na mente assim, alguma coisa que às vezes eu penso. Você pega duas plantas, a mesma planta, a mesma qualidade, duas mudas e planta, do mesmo jeito. E eu vou perguntar para você aqui agora aquilo que eu sempre passo, que sempre passa pela minha cabeça. Você planta as duas mudas, você escolhe, planta igualzinho, e você colhe, cuida direitinho das duas, e uma seca e a outra vive. Uma morre e a outra vive. É para pensar nisso. É para pensar. Tudo está dentro de si. Eu quero saber os teus caminhos. Eu quero ver os seus caminhos. O que tem uma divisa? Uma BR? Um território que você vai viajando, e aquela chuva torrencial, muita chuva, quando você passa no certo lugar, está tudo seco no lugar chuva. Porque em Israel existia vários leprosos e veio lá na Síria para ser curado, e em Israel continuaram com lepra. Se Israel era menino nos olhos de Deus, hein? Sonda-nos e mostra onde é que precisa acontecer mudança na minha vida. Aí você vê a história de Davi, terrivelmente difícil para ser entendida. Muito difícil, muito difícil entender a história de Davi. E Deus olha para Davi e fala assim: você é um homem segundo o meu coração. Aleluia. Entendemos? Será que, como que Deus está te vendo andando pelas ruas dessa cidade? Como que Deus está me vendo entrando e saindo da minha casa? Será que eu poderia dizer também as mesmas palavras que ele disse para Davi? Será que ele poderia dizer as mesmas palavras de resposta que ele deu para Moisés? Sabe qual é a forma que nós temos para saber os caminhos de Deus?
vida com Ele. Aleluia, glória a Deus. Vida com Ele. Orando, buscando fervorosamente. Todo filho tem que ter um relacionamento com os pais, se ele quer se dar bem na vida. Muito particularmente com o pai. Então ele tem que ter um relacionamento, ele tem que ter um confidencial, ele tem que ter uma aproximação mais. E onde os filhos se afastam do pai, porque o pai não sabe mais nada do que dá para si. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos: o pai vive pela experiência do passado, pelo que ele aprende, ele supera o mundo moderno com as suas decisões. Mas os filhos não querem ter isso. E a mesma coisa está acontecendo na vida do povo de Deus. Quer um relacionamento, quer orar, não quer ter fervor, não quer entrar no quarto, não quer jejuar, não quer nada da igreja, não quer saber se a Bíblia fala do passado, se fala de Davi, se fala de Moisés, se fala de Abraão, fala de Isaac, se fala de Jacó. Não quer saber. Eu quero saber que o mundo hoje, eu preciso de uma máquina. Eu preciso ter uma máquina. Ela é a minha informação. Deus não usa máquinas, senão eu teria criado máquinas. Deus usa homens e mulheres sábios da terra. Deus usa um homem que se prepara. Deus usa uma mulher que se prepara. Quanto mais você tiver sede e vontade de descobrir os caminhos de Deus, mais Deus vai te mostrar a realidade. Glória a Deus. Mas máquina entra vírus, chega um momento sem trocar a pedra superada. Agora Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Inteligência artificial. Ô irmãos, fala assim para sua cabeça e fala assim: Deus, obrigado, porque ninguém fez uma máquina como essa. Eles meditavam na realidade, eles pensavam nas coisas do alto. E hoje isso está se esvaindo a cada dia. Mas eu digo para você: segura e guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Conhecer o caminho do Senhor, isso é propósito muito sábio de um homem e uma mulher que tem sabedoria para perguntar para Deus:
eu vou te mostrar o meu caminho e aonde você quer ir. Onde eu quero que você vá, eu vou te mostrar. Porque lá é a porta que leva ao caminho da bênção. Mas estreito é o caminho que leva para a salvação. E muitos estão entrando, porque é fácil, né, irmãos? Agora, se você tem e quer e deseja o caminho de Deus, você sabe que Ele vai falar que você passa aqui, ó. Aqui é o papel, eu não tenho conta, e Deus vai te responder, mas eu estou te mandando passar, você obedece e eu abro a porta. Entendeu? Os que estão na mídia, os grandes, são chamados para congresso de 10, 15, 20, 30 mil pessoas. Mas o pequeno, ele sempre pensa diferente. Me mostra o teu caminho para que eu diminua e que o Senhor cresça. É assim que vai funcionar. É assim que já está funcionando. Alguém anuncia um grande, mas é o maior, pregador, pela experiência que tem. Agora, convide aquele que tem o pregador dentro dele. E o nome do pregador é o Espírito Santo de Deus. Mas como hoje o ser humano está sendo encomendado, o Espírito Santo fica de lado. Como hoje existem as encomendas, o Espírito Santo fica de lado. Naquela época Deus chamou e usou pessoas para falar assim: tem um menino lá, ele é filho de Jessé, ele chama Davi, ele é pequenininho, ele é ruivo, então ele toca uma harpa, e quando ele toca uma harpa, não tem nada de mal que fica. Aí Saul falou que vai lá e chama ele para que ele possa tocar para mim. E quando ele entrou no palácio, ele tirou a sua harpa, o demônio saiu de Saul. Aleluia. O que é, irmão? Você pensa que é agora? Qual o que passa pela sua cabeça agora? Um bobo, uma boba, andando por aí com a Bíblia na mão, é o que os outros pensam. Mas ele não sabe que ali está o segredo de andar nos caminhos do Senhor. Som, fala o que não devia falar, e cada dia mais malditos e descendo para o abismo que não tem retorno. Seus planos, sabedoria, caminho de Deus é sabedoria. O caminho de Deus são planos. E Deus atendeu a oração de Moisés e honrou Moisés. Deus atendeu o pedido de Davi e honrou Davi. E hoje as pessoas pedem, você ora e de repente não acontece, e alguém diz que você não tem nada a ver com as promessas de Deus. Não é que você não tem nada a ver, é porque Deus olha para a pessoa e ela escolheu viver o que ela está vivendo e Deus não opera. Hoje Deus não fala o sapato crescer junto com os pés mais. Hoje Deus não faz mais a roupa crescer junto com o corpo, mas naquele tempo ele fazia, porque na frente existia um líder que queria conhecer o mistério de Deus. E hoje quem está aí para isso? Ninguém, entre aspas, ninguém pode generalizar nada, mas o que você vê acontecer é isso. É alguém saindo da sua casa, deixando seu aconchego, deixando a sua cama, a sua comidinha quente, o seu pai, a sua mãe,
todo conforto. E de manhã ele levanta e vai fuçar uma caçamba de bicho para achar um pão velho para comer. E você fica. E você fica. E você arranja um jeito daquela pessoa ter ali nas mãos pelo menos alguma coisa que pode saciar. E abre as portas, e convida, e leva a pessoa a fazer uma faxina. Quando chega lá, ela mata o velho e a velha. É porque não conhece os caminhos. É porque não sabe. E nunca teve uma experiência. Davi, no versículo 5, diz assim: ó, guia-me na tua verdade. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Me perdoa aqui a colocação, mas Davi arrebentou o coração de Deus. Você mexe com Deus, com a ação que você pratica, e Deus reage para te dar vitória. Eu mexo com Deus com a ação que eu pratico, e Deus reage para me dar vitória. E alguém olha para você no meio da multidão, alguém olha para mim no meio da multidão, alguém olhou no meio da multidão e viu Saul, que homem mais alto que os outros, o mais bonito que existia na época lá, aquela tribo toda, eles olharam e falaram: isso é Saul. Esse homem Deus deu. Vocês estão escolhendo que é o rei que é esse que escolheram, então é. Daí a pouco aquele rei estava consultando um pai de santo e morrendo, suicidando, caindo em cima da sua própria arma. Que mundo é esse, irmão? Que mundo é esse? Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo dia. Palmas para ele. Esperei com paciência no Senhor, e a harpa estava só sendo dedicada. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Tirou-me de lá horrível, um charco de lodo. Pôs meus pés sobre uma rocha. E me ungiu. Eu estou te separando, Davi. Eu estou te dando uma unção, Davi. Eu estou tirando você de trás das malhadas, Davi. Ninguém poderá te deter. Aí você pega a história de Davi, no final de tudo, a Bíblia diz que Davi morreu velho, adiantado em dias, com muita saúde, cabeça boa e riquíssimo. E mais revolta na passagem. Às vezes eu pergunto para mim, o que isso quer de mim? E a resposta que eu recebo é o silêncio. Mas todo dia ele me renova pelo menos. Mas vamos caminhar para terminar. O salmista,
Ele tinha sede de Deus. Ele tinha vontade imensurável de conhecer o caminho de Deus. É possível o crente conhecer melhor a Deus. É possível. Como? Obedecendo os seus mandamentos. Ter um caráter segundo a vontade de Deus. Meu irmão, não importa o que os outros pensam, não. O que importa é o que Deus quer de você, é que você continue acreditando no livro da vida. Que você continue estacionando. E aquilo que vem da direita, da esquerda, da retaguarda, não pode ser diferente com você. Você tem que pegar todo esse pacote e entender que tudo isso, as pedras, tudo que vem ao contrário, está te empurrando para frente. Porque você tem que chegar lá. E às vezes as pessoas te levam para lá pensando que estão te trazendo para cá. Mas você continua indo para lá. Porque é lá que está a resposta da sua caminhada. Então, temor, caráter, obedecer aos seus mandamentos, temor. Aqui, versículo 12. Não é vontade de pregar e mudar a cabeça desse monstro, mas eu não consigo. Qual é o homem que tem o Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. O homem que teme ao Senhor, Deus ensina a ele esse é o caminho. E você vai profundamente para entender a Bíblia, você encontra lá, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. E quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. É isso que Deus quer de nós. Viva isso. Deus tem um plano para cada crente. Um plano para Adão, um plano para Abraão, um plano para José, um plano para Jesus, um plano para Paulo. Tem um plano específico para cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. O plano que ele tem para mim não é para você. O que ele tem para você não é para mim. Deus não repete nada na vida de ninguém. Um ele tirou da cisterna, o outro ficou na porta para Jesus. Pegou os três e jogou lá na fornalha de fogo ardente. Pegou Elias e pôs uma mulher para perseguir ele. Paulo, você conhece a história, foi levado ao tribunal porque estava pregando a palavra de Deus. Cada um de nós, Deus tem uma maneira normal para tratar, nos guiar e comunicar conosco por meio do Espírito Santo, e a sua palavra na nossa santidade é temor. Termina aqui, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu caminho. Fica de pé. Fica de pé. Põe as suas mãos sobre a sua cabeça, as tuas mãos, e pede a Deus para te ensinar e fazer saber os seus caminhos. A oração é sua. Eu não posso orar para você. Fala com Ele. Pode levantar sua voz agora, porque está sondando o seu coração. Fala com Ele. Eu quero seguir esse caminho, papai. Então me mostra o caminho. Aleluia. Aleluia. Talvez você pense assim: eu tenho andado em sinceridade, eu tenho que confiar também no Senhor, não vacilarei. Tudo isso a gente pensa, a gente quer o melhor, mas Deus sabe o que fazer. Deus sabe o que fazer com a minha fé. Fala com Ele. Nós estamos quebrando condições esses dias aí, irmão. Eles estão recebendo as bênçãos. E tem muita gente chorando aí, vivendo a maldição, e a bênção não chega, porque eles não querem saber o caminho. Mas você